Sejamos honestos. Quando ouves história dos Itelmestoiwa, o que te vem à cabeça? Um calhamaço gigante e empoeirado? Listas intermináveis de datas, batalhas e homens com ar sério? Parece uma história já acabada, mas a história é uma coleção confusa de histórias humanas, cheias de pessoas tão estranhas quanto nós hoje em dia. Pensa na história americana como um sótão enorme e desarrumado. Os verdadeiros tesouros estão guardados em caixas empoeiradas. Estas são as histórias que nem sempre chegam à sala de aula, mas que nos mostram como era realmente o passado. Esta jornada é uma caça ao tesouro. Estamos à procura de histórias alucinantes que vão mudar a forma como vês os Estados Unidos. Esta é a história que não te ensinaram na escola. A história da América geralmente começa num de dois lugares. Ou começa com os corajosos peregrinos a desembarcar em Plymouth Rock em busca de liberdade religiosa. Ou começa com Cristóvão Colombo a navegar pelo Oceano Azul em 1492. São momentos importantes, sem dúvida. São o início oficial, as cenas de abertura do grande filme americano. Mas estes pontos de partida deixam tanto de fora. Ignoram milhares de anos de história que já estavam aqui. Ignoram as civilizações complexas que surgiram e caíram nesta terra muito antes de quaisquer navios europeus aparecerem no horizonte. É como começar um livro no capítulo 3 e fingir que os primeiros 2 capítulos não existem. Vamos começar a nossa história de forma diferente. Começaremos muito antes das colônias, numa época de cidades imponentes construídas a partir da terra e de vastas redes comerciais que atravessavam o continente. Olharemos para o gênio dos primeiros americanos, não como um breve prelúdio para o evento principal, mas como uma parte fundamental da própria história americana. Depois, à medida que avançamos no tempo, continuaremos à procura do inesperado. Encontraremos os detalhes estranhos escondidos dentro dos eventos famosos. Faremos perguntas que os manuais não fazem. Por que é que 1/3 do exército continental desertou durante a Revolução? O que realmente aconteceu à enorme fortuna de um famoso pirata? O nosso caminho será cronológico, mas o nosso foco será no surpreendente. Viajaremos do mundo antigo até os dias de hoje, mas não vamos apenas visitar os principais pontos turísticos da história. Vamos por estradas secundárias. Visitaremos os desvios estranhos. Conheceremos os vigaristas, os rebeldes, os gênios esquecidos e as pessoas comuns que se encontraram no meio de momentos extraordinários. Esta não é uma história sobre heróis perfeitos e vitórias simples. É uma história sobre uma nação construída sobre experiências ousadas, acidentes estranhos e reviravoltas inacreditáveis do destino. É um conto cheio de contradições e surpresas, o que o torna ainda mais humano. Então, preparem-se para um novo tipo de aula de história. Esta é uma em que as notas de rodapé se tornam a história principal. É uma versão do passado onde um estado dos Ipaoenicels quase entrou em guerra com o Canadá por causa de um porco. É uma história onde o governo considerou seriamente criar uma agência de espionagem com morcegos. Estes não são apenas factos aleatórios e desconexos. São peças de um quebra-cabeças maior e mais intrincado. Cada um deles diz-nos algo único sobre o caráter americano, a nossa ambição, a nossa criatividade, a nossa incrível capacidade para a estranheza e a nossa luta constante para descobrir quem somos. A verdadeira história da América é mais selvagem do que pensam. Vamos começar. Muito antes de os europeus atravessarem o Atlântico, uma cidade enorme, maior que Londres na altura, erguia-se na América do Norte. Cahokia, no atual Illinois, era uma metrópole com pirâmides feitas de terra. No seu auge, por volta de 1100, abrigava 20.000 pessoas e era o centro da cultura do Mississippi. Esta foi a primeira grande cidade da América, quase esquecida pelo tempo. Erguiam-se sobre a cidade mais de 120 montes. O maior, Monk's Mound, é mais alto do que um prédio de 10 andares.
A cidade era também um importante observatório astronômico, utilizando Woodhenges para registrar as estações. Por volta de 1350, Cahokia foi abandonada, um dos maiores mistérios da história, deixando apenas montes silenciosos. Quando os estudantes portugueses aprendem sobre a constituição dos povos Sereuá, eles ouvem sobre influências da Grécia Antiga, Roma e pensadores europeus como John Locke. Mas houve outra fonte de inspiração, muito mais próxima, que muitas vezes é esquecida na história. A Confederação Haudenosaunee, também conhecida como a Liga Iroquesa. A sua constituição fundadora chamava-se a Grande Lei da Paz e continha ideias que pareceriam muito familiares aos pais fundadores americanos. A Grande Lei da Paz estabeleceu um conselho de chefes que representavam as diferentes nações. Criou um sistema de pesos e contrapesos, garantiu a liberdade de expressão e de religião e estabeleceu procedimentos claros para a tomada de decisões. Benjamin Franklin, em particular, ficou muito impressionado com os Haudenosaunee. Em 1754, enquanto tentava convencer as desavindas colônias americanas a unirem-se, ele apontou os Haudenosaunee como um modelo. Embora a Constituição dos Seigneurs seja um documento único, as ideias da Grande Lei da Paz estavam no ar. Todo o miúdo americano conhece a história assustadora da colônia perdida de Roanoke. Em 1587, mais de 100 colonos ingleses estabeleceram uma colônia. O governador John White regressou à Inglaterra para buscar provisões, mas quando voltou, o assentamento estava vazio. A única pista era a palavra Croatoan, gravada num poste. Este mistério tem fascinado pessoas há séculos. A gravação sugere que eles podem ter ido viver com o povo Croatoan. Esta é a teoria mais provável. Pesquisadores descobriram um símbolo de forte num mapa desenhado por John White, sugerindo um plano para mover a colônia. O mistério de Roanoke é uma história sobre sobrevivência e escolhas difíceis. Quando pensamos no primeiro assentamento inglês permanente na América, muitas vezes imaginamos a história de Jamestown, Pocahontas e John Smith. É uma história que foi romantizada por filmes e livros. Mas a realidade de Jamestown era muito mais sombria e, honestamente, mais aterradora do que a versão da Disney. A colônia, fundada em 1607, foi um desastre desde o início. Os colonos eram, na sua maioria, cavalheiros que não sabiam cultivar, caçar ou construir abrigos adequados. Escolheram um local pantanoso, infestado de mosquitos, que era péssimo para a agricultura e propenso a doenças. Em poucos meses, as pessoas começaram a morrer em massa, de fome, de doença e de conflitos com as tribos locais de Powhatan. As coisas atingiram um pico horripilante durante o inverno de 1609 a 1610, um período que ficou conhecido como a Época da Fome. Uma nova carga de colonos tinha chegado, mas o seu navio almirante, que transportava a maior parte dos suprimentos e líderes, naufragou nas Bermudas. A população de Jamestown aumentou para cerca de 500 pessoas, exatamente quando os Powhatan, cansados de os colonos lhes roubarem o milho, cercaram o forte. Presos lá dentro, sem comida, os colonos desesperaram. Comeram tudo o que encontraram. Coseram os seus sapatos e cintos de couro para se sustentarem. Comeram cães, gatos, ratos e cobras. Assim que todos os animais desapareceram, começaram a olhar uns para os outros. É aqui que a história toma um rumo verdadeiramente sombrio. Durante séculos, houve relatos escritos de sobreviventes, como o líder da colônia George Percy, que descreveram os horrores da época da fome. Ele escreveu que os colonos desenterravam sepulturas frescas para comer os cadáveres. Um homem foi executado depois de confessar ter matado a sua mulher grávida, salgando a carne dela e comendo-a.
Estas histórias eram tão chocantes que durante muito tempo os historiadores se perguntaram se seriam apenas exageros concebidos para tornar as primeiras lutas da colônia mais dramáticas. Parecia demasiado horrível para ser verdade. Seria apenas uma história assustadora? Ou aconteceu mesmo? Em 2012, arqueólogos a escavar um fosso de lixo no forte original de Jamestown encontraram a resposta. Desenterraram o esqueleto parcial de uma rapariga de 14 anos. O seu crânio e tíbia mostravam evidências claras e inequívocas de açougue. Havia cortes provisórios na testa e uma série de golpes profundos e fortes na parte de trás da cabeça, feitos para abrir o crânio. Havia também marcas na sua mandíbula mostrando que a sua língua e o tecido facial tinham sido removidos. A ciência confirmou as histórias macabras. A rapariga, a quem os arqueólogos chamaram Jane, foi uma vítima de canibalismo de sobrevivência. É um lembrete arrepiante de que a fundação da América não foi um conto limpo ou heróico. Foi uma luta brutal pela sobrevivência contra probabilidades impossíveis, uma história escrita em desespero e osso. Os julgamentos das bruxas de Salem são um dos episódios mais infames da história americana. Todos conhecemos a história básica. Um grupo de jovens mulheres acusou os seus vizinhos de serem bruxas, desencadeando uma histeria em massa. Mas o pânico não se resumia apenas à religião. Foi também alimentado pela Guerra do Rei Guilherme, uma guerra de fronteira contra os franceses e os seus aliados nativos americanos. Refugiados que inundavam Salem traziam histórias aterradoras. Este medo constante criou uma panela de pressão. Para os puritanos, era um sinal de que Satanás estava a usar os nativos para fazer guerra contra o povo escolhido por Deus. As acusações deram-lhes um inimigo tangível que podiam combater dentro da sua própria comunidade. Os julgamentos das bruxas de Salem foram o resultado trágico de uma comunidade consumida pelo medo e pelo trauma. Imaginamos soldados corajosos e vitórias, mas uma guerra mais silenciosa foi travada nas sombras. Idealizada por George Washington, a rede de espionagem Cooper, um pequeno grupo de espiões civis em Nova York, recolheu informações cruciais. Eles usavam códigos, tinta invisível e sinais secretos. A sua inteligência descobriu um plano britânico para falsificar dinheiro americano e, mais importante, expôs a traição de Benedict Arnold. A história destes cidadãos comuns que arriscaram tudo mostra que, por vezes, as ações mais discretas podem ser as mais revolucionárias. George Washington é muitas vezes apresentado como uma figura mítica, mas também era um ser humano, um empresário e um senhorio. Enquanto servia como o primeiro presidente, Washington enfrentou uma batalha legal surpreendentemente moderna. Foi processado pelos seus inquilinos. Acusaram-no de ser um senhorio negligente, um lado do pai fundador raramente discutido. Os inquilinos alegaram que o terreno não era como prometido. Contrataram um advogado e levaram o presidente a tribunal, expondo as suas queixas nos jornais. Washington resolveu o assunto fora do tribunal, perdoando rendas em atraso e vendendo terrenos a um preço reduzido. Isto mostra que mesmo o homem mais poderoso tinha de lidar com processos e queixas de inquilinos. Os fundadores eram pessoas reais a lidar com problemas complicados. Alguma vez se perguntou por que é que a capital dos Estados Unidos está localizada no Rio Potomac? A localização de Washington, D.C. não foi um acidente, mas o resultado de um famoso acordo secreto. Foi um pacto secreto selado durante um jantar privado entre Alexander Hamilton, Thomas Jefferson e James Madison. Em 1790, a jovem nação estava à beira do colapso financeiro. Hamilton queria que o governo federal assumisse todas as dívidas estatais, mas os estados do Sul odiaram o plano. Jefferson e Madison viram uma oportunidade e convidaram Hamilton para a sua casa para um jantar privado, para ver se conseguiam chegar a um acordo. Tornou-se um dos compromissos mais famosos da história dos Estados Unidos, conhecido para sempre como o Acordo do Jantar. O acordo foi este. Madison concordou em parar de bloquear o plano de dívida de Hamilton no Congresso. Em troca,
Hamilton concordou em fazer com que os estados do norte votassem a favor de uma localização no sul para a nova capital. A cidade de Washington, D.C., nasceu de uma troca política secreta durante um jantar. Olhem para a parte de trás de uma nota de $1. A pirâmide e o olho que tudo vê do grande selo têm alimentado teorias da conspiração selvagens durante séculos. Mas a verdade? A pirâmide inacabada representa uma nação ainda em construção, e o olho é um símbolo de orientação divina, não de sociedades secretas. O grande selo é menos um código para um poder oculto e mais uma declaração ousada, inspirada no iluminismo. A América é um trabalho em andamento, observada com esperança. Em 1791, um imposto sobre o uísque afetou gravemente os agricultores da Pensilvânia. O uísque era a sua moeda, não apenas uma bebida. Revoltados, rebelaram-se, recusando-se a pagar e assediando os cobradores de impostos. O presidente Washington liderou uma enorme milícia para esmagar a rebelião do uísque, provando que o novo governo tinha poder real. A mensagem era clara: a lei federal não era opcional. Em 1859, um porco a comer batatas quase provocou uma guerra entre os ireus e a Grã-Bretanha nas Ilhas San Juan. Um agricultor matou o porco. As tensões aumentaram e ambos os lados enviaram tropas. Tudo por causa de um único animal. Os soldados trocaram piadas em vez de balas, e a sensatez prevaleceu. A Guerra do Porco terminou pacificamente, um lembrete de que até as disputas mais estranhas podem ser resolvidas. A Underground Railroad usava palavras código, canções e até colchas para guiar pessoas escravizadas até a liberdade. Condutores, como Harriet Tubman, levavam passageiros entre estações, tudo escondido à vista de todos. Canções como Wade in the Water e Follow the Drinking Gourd davam instruções secretas. Esta linguagem engenhosa era uma tábua de salvação e um ato silencioso de rebelião. Em 1862, espiões da União roubaram um comboio confederado na Geórgia, com o objetivo de sabotar as linhas de abastecimento, a Grande Perseguição Ferroviária. O chefe de comboio original, William Fuller, perseguiu-os a pé, de draisina e finalmente de comboio, numa perseguição implacável. Os invasores foram apanhados, mas a sua missão ousada tornou-se lenda. Alguns receberam as primeiras medalhas de honra, prova de que mesmo missões falhadas podem inspirar. Na América da Era da Reconstrução, milhões de afro-americanos recém-libertados enfrentaram racismo intenso e exploração econômica. Muitos procuraram uma solução radical: criar as suas próprias cidades independentes. Uma das primeiras foi Mound Bayou, no Mississippi, fundada em 1887 pelos ex-escravos Isaiah Montgomery e Benjamin Green. Montgomery acreditava na autossuficiência econômica. Os colonos limparam terrenos e construíram casas, igrejas e escolas. No início do século XX, Mound Bayou prosperava. Tinha o seu próprio banco, correios e negócios, todos propriedade de negros. Era um modelo para a conquista afro-americana. A história de Mound Bayou é uma parte vital da história americana, destacando a resiliência e a construção de comunidades. O seu legado perdura como um testemunho de autodeterminação. Em 1867, os Estados Unidos fizeram uma compra de terra surpreendente. O secretário de Estado, William H. Seward, negociou um acordo com a Rússia para comprar o Alasca por $7,2 milhões. Muitos americanos ridicularizaram a compra, chamando-a de loucura de Seward. A Rússia, com pouco dinheiro depois da Guerra da Crimeia, estava ansiosa por vender. Seward, um crente no destino manifesto, viu o valor estratégico e os recursos do Alasca. A corrida do ouro de Klondike, em 1896, provou que Seward tinha razão. As descobertas de petróleo e gás no Alasca consolidaram ainda mais o seu valor, gerando milhares de milhões para a economia dos EUA. Quando pensamos em conflitos entre os Estados Unidos e a Rússia, a Guerra Fria é o que nos vem logo à cabeça, não é? Mas
E se eu vos dissesse que soldados americanos combateram soldados russos em solo russo? É um capítulo esquecido da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, o presidente Woodrow Wilson enviou milhares de tropas americanas para o caos da Guerra Civil Russa. Isto foi chamado de Expedição Urso Polar. A razão oficial era proteger os abastecimentos dos aliados. Eles decidiram apoiar as forças anticomunistas na sua luta contra o Exército Vermelho de Lenin. Foram enviados para a paisagem gelada do norte da Rússia. A expedição Urso Polar foi um desastre. A intervenção criou uma desconfiança profunda e duradoura entre a União Soviética e os Estados Unidos, a combater uma guerra que a história preferiu esquecer. No verão de 1932, a América estava a atravessar a Grande Depressão. Veteranos da Primeira Guerra Mundial, a quem tinha sido prometido um bônus, exigiram o pagamento antecipado. Dezenas de milhares viajaram para Washington, D.C., formando o Exército do Bônus. Montaram bairros de lata que se estendiam por todo o lado. Eram um exército pacífico e patriótico. O presidente Hoover viu-os como uma ameaça. Quando o Senado rejeitou a proposta de lei do bônus, as tensões aumentaram. Hoover ordenou ao exército dos EUA que despejasse os veteranos. O exército usou gás lacrimogênio e ateou fogo ao acampamento deles. O ataque chocou a nação e prejudicou a presidência de Hoover. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma das armas mais invulgares das forças aliadas foi um exército que na verdade não combateu: o Exército Fantasma. Eles usaram ilusão e estratagemas para criar divisões fantasma, enganando o exército alemão. A sua principal arma era o tanque insuflável. Tinham centenas de réplicas de borracha de tanques, artilharia e aviões. O exército fantasma também enganou os ouvidos do inimigo. Eles emitiam sons de tanques a rugir e de soldados a marchar. Eles enviavam mensagens de rádio falsas, sabendo que a inteligência alemã estaria a ouvir. Os seus enganos salvaram milhares de vidas. A sua história foi mantida em segredo durante anos. No outono de 1927, um enorme sistema de tempestades instalou-se sobre a Nova Inglaterra, descarregando uma quantidade catastrófica de chuva. O estado de Vermont foi o mais atingido. Rios e ribeiras transformaram-se em torrentes furiosas, rebentando as suas margens e arrastando tudo à sua passagem. Pontes, estradas, caminhos de ferro e casas inteiras foram destruídas. Foi o pior desastre natural da história de Vermont. 84 pessoas perderam a vida e as infraestruturas do estado ficaram completamente devastadas. Neste momento de crise, os habitantes de Vermont procuraram ajuda do governo federal. Procuraram especificamente um homem, o presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge. E é aqui que a história se torna um pouco estranha. Calvin Coolidge era ele próprio de Vermont. Conhecido como Cal o Silencioso pela sua natureza calma e reservada, Coolidge nasceu e cresceu na pequena cidade de Plymouth Notch, em Vermont. Ele encarnava os valores tradicionais de Vermont de autossuficiência, frugalidade e estoicismo. Quando as águas da inundação devastaram o seu estado natal, todos esperavam que ele corresse em seu auxílio. Esperavam uma visita presidencial, uma inspeção dos estragos e uma promessa de fundos federais para ajudar a reconstruir. Parecia uma decisão política óbvia. Um presidente a ajudar o seu próprio povo na sua hora mais sombria. Mas Coolidge fez algo que deixou muitos perplexos e zangados. Ele ficou em Washington, nunca visitou Vermont para inspecionar os estragos. A razão da sua inação estava profundamente enraizada na sua filosofia política e no seu caráter pessoal. Coolidge era um crente firme num governo limitado. Ele pensava que o auxílio em caso de desastre era responsabilidade das comunidades locais e das instituições de caridade privadas, não do governo federal. Ele temia que a ajuda federal criasse uma cultura de dependência e minasse o individualismo robusto que tanto admirava nos seus conterrâneos de Vermont. Ele acreditava que o povo de Vermont devia
e conseguiria erguer-se pelos seus próprios meios. Ele enviou o seu secretário do Comércio, Herbert Hoover, para gerir a resposta, mas ele próprio manteve-se distante, oferecendo palavras de encorajamento, mas pouco mais. A sua decisão foi recebida com uma mistura de orgulho e ressentimento em Vermont. Alguns elogiaram-no por se manter fiel aos seus princípios, vendo-o como um sinal da sua fé na sua força e resiliência. Adotaram o lema "Vermont cuidará dos seus próprios" e lançaram um esforço massivo e bem-sucedido, vindo da base, para reconstruir. Outros sentiram-se abandonados e traídos. Viram o seu filho nativo, o homem mais poderoso do mundo, virar-lhes as costas quando mais precisavam dele. A história da inundação de 1927 e a resposta de Coolidge é uma visão fascinante de um choque de ideais. Revela um presidente tão empenhado na sua filosofia de autossuficiência que se recusou a fazer um gesto compassivo, mesmo para o seu próprio estado natal. A Guerra Fria foi uma época de intensa paranoia e, francamente, de algumas inovações bastante bizarras. A CIA e o KGB estavam presos numa luta desesperada por informação, e nenhuma ideia era demasiado estranha ou descabida para ser considerada. Isto levou a alguns projetos secretos verdadeiramente alucinantes, mas talvez nenhum tenha sido mais estranho do que o projeto Acoustic Kitty. Na década de 60, a Direção de Ciência e Tecnologia da CIA passou 5 anos e uns estimados $20 milhões a tentar transformar gatos domésticos comuns em dispositivos de vigilância sofisticados e ambulantes. O plano era implantar cirurgicamente dispositivos de escuta dentro dos gatos e depois treiná-los para se aproximarem de funcionários soviéticos, gravando secretamente as suas conversas privadas. O procedimento era, incrivelmente complexo e macabro. Veterinários e engenheiros da CIA trabalharam juntos para implantar um pequeno microfone no canal auditivo do gato. Um pequeno transmissor de rádio foi colocado na base do seu crânio e uma fina antena de fio foi tecida na sua longa pelagem. O próprio corpo do gato alimentaria o dispositivo, mas isto criou um problema: a fome. Os cientistas perceberam que um gato com fome estaria demasiado distraído para se focar na sua missão de espionagem. Então, realizaram outra cirurgia para ligar parte do seu cérebro, desativando efetivamente o seu sentido de fome para que pudesse manter o foco. Foi uma operação ao estilo Frankenstein para criar o espião felino perfeito. Após meses de cirurgia e recuperação, o primeiro Acoustic Kitty, totalmente equipado, estava pronto para o seu primeiro teste de campo. O alvo eram 2 homens a conversar num banco de jardim em Washington, D.C., mesmo em frente ao complexo soviético. Os agentes da CIA, estacionados numa carrinha próxima, cheia de equipamento de vigilância, estavam cheios de antecipação. Abriram a porta e soltaram o gato, dando-lhe a ordem para ir sentar-se perto dos homens. O gato, agora uma peça multimilionária de equipamento de espionagem de alta tecnologia, deu alguns passos para a rua, foi imediatamente atropelado por um táxi e morreu na hora. O projeto de 5 anos foi um fracasso completo e absoluto no seu primeiríssimo teste. O projeto foi rapidamente e discretamente abandonado. Um memorando interno desclassificado de 1967 resumiu os resultados com uma moderação incrível, notando que o programa não era prático e não seria prático para situações estrangeiras reais. A história do projeto Acoustic Kitty parece algo saído de uma comédia de espionagem, mas foi tudo demasiado real. Serve como um exemplo hilariante e ligeiramente aterrorizante de até onde as agências de inteligência estavam dispostas a ir durante a Guerra Fria, provando que, por vezes, até as mentes mais brilhantes podem ter uma ideia verdadeiramente terrível. A busca pela exploração espacial é uma das maiores aventuras da humanidade, mas também é, por vezes, uma história de erros muito humanos e muito caros. Um dos exemplos mais espetaculares disto aconteceu em 1962, durante os tensos primeiros dias da corrida espacial.
A NASA estava a preparar-se para lançar a sua primeira sonda interplanetária, a Mariner 1, para sobrevoar o planeta Vênus. Mas então, os controladores de voo notaram que algo estava errado e o foguetão começou a comportar-se de forma errática. A Mariner 1 foi intencionalmente detonada numa explosão de fogo. A resposta, quando a encontraram, foi chocante e embaraçosamente simples. Faltava um único hífen no código do computador. Entrou para a história como, indiscutivelmente, o erro ortográfico mais caro de sempre. Em todas as vésperas de Natal, as famílias acompanham a viagem do Pai Natal à volta do mundo. Esta tradição é levada a cabo pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, ou NORAD. Começou em 1955 com um erro de impressão num jornal, que direcionava as crianças para ligar para o CONAD, o predecessor do NORAD, em vez do Pai Natal. O coronel Harry Shoup entrou na brincadeira, reportando a localização do Pai Natal. Uma tradição nasceu. Hoje, o NORAD segue o Pai Natal, usa satélites, radares, jatos, um site, redes sociais e voluntários. É um pedaço emocionante da história americana. Nas primeiras horas da manhã de 9 de novembro de 1979, o mundo esteve terrivelmente perto de uma guerra nuclear. Em centros de comando militar por todos os Estados Unidos, os ecrãs de computador acenderam-se com a mensagem mais temível imaginável. O sistema de alerta precoce do NORAD estava a reportar um ataque massivo e total de mísseis nucleares soviéticos. Zbigniew Brzezinski, o conselheiro de segurança nacional do presidente Jimmy Carter, foi acordado e informado de que mísseis se dirigiam a alvos americanos. Brzezinski sabia que tinha apenas minutos para verificar o ataque e informar o presidente Carter, que depois decidiria se lançaria um ataque de retaliação. Enquanto se preparava para fazer a chamada que efetivamente acabaria com o mundo, esperou por uma última confirmação. Mas a confirmação nunca chegou. Rapidamente se tornou aparente que o ataque não era real. Todo o alerta tinha sido causado por uma falha no computador. Um técnico tinha acidentalmente executado uma simulação de treino realista no sistema de computador operacional do NORAD. O incidente foi um terrível alerta, revelando quão frágil era a segurança mundial na era nuclear. No East River, em Nova York, não muito longe de Manhattan, fica a Dead Horse Bay, que já foi o aterro sanitário da cidade. A partir do século XIX, esta área processava o lixo e os restos de cavalos. Desde a década de 1950, a baía tem revelado o passado de Nova York, transformando a linha da costa num local arqueológico. A areia é feita de vidro partido. A linha da costa é um museu da vida cotidiana de há um século. A baía ganhou a alcunha de Ilha dos Brinquedos Esquecidos por causa das peças de bonecas. A Dead Horse Bay faz agora parte da Área Recreativa Nacional Gateway, gerida pelo Serviço de Parques Nacionais. É uma conexão tangível com a história da cidade. Na era digital, a informação move-se depressa. Por vezes, a pista que desvenda uma enorme história internacional não é um documento vazado, mas algo muito mais banal. Em 2011, a notícia da operação dos NRT que matou Osama Bin Laden rebentou. Um residente local, sem saber, transmitiu a operação em tempo real no Twitter. Outro analista aprofundou a investigação, encontrando críticas online a pizzarias locais. Uma crítica mencionava grandes pedidos de pizza de um complexo com poucos residentes. Por que é que um complexo fortificado pediria tantas pizzas? O pedido de pizza apoiava a informação de que Bin Laden não vivia sozinho. Isso mostrou que os rastros digitais podem revelar informações incríveis. Por vezes, os maiores segredos estão escondidos nos locais mais comuns, como uma caixa de pizza. Viajamos pelos estranhos becos da história americana. A história dos Estados Unidos não é uma linha reta e limpa, mas uma narrativa caótica e infinitamente surpreendente.
A história oficial é apenas a sala da frente da casa. Andamos a remexer no sótão. Contém histórias de engenho incrível e falhanços desconcertantes. Estas histórias mostram a natureza dupla da experiência americana, ideias brilhantes e fracassos espetacularmente bizarros. Até os eventos e figuras mais famosos têm profundidades ocultas. A nossa visita terminou, mas o sótão está longe de estar vazio. A história não é um assunto finito, mas algo vivo que muda a cada descoberta. São peças vitais do puzzle, adicionando complexidade à história de uma nação que se inventa a si própria. Para lá dos fatos chocantes e dos acontecimentos bizarros, há um fio condutor comum que atravessa cada história que exploramos. Esse fio condutor são as pessoas. A história não é uma força abstrata que se move sozinha. É o resultado coletivo de milhares de milhões de escolhas, emoções e peculiaridades humanas individuais. É a história de um maquinista determinado a perseguir a pé a sua locomotiva roubada. É a história de um coronel da Força Aérea de bom coração que, em vez de se zangar com um número de telefone errado, decidiu alinhar na brincadeira e dizer a uma criança onde podia ver o Pai Natal no seu ecrã de radar. Estes momentos revelam o verdadeiro motor da história, a natureza imprevisível e muitas vezes profundamente decente das pessoas. Vimos como o caráter individual pode moldar o curso das nações. Pense em William H. Seward, que suportou o ridículo generalizado por ter comprado uma arca frigorífica gigante chamada Alaska, apenas porque teve a visão de perceber o seu valor a longo prazo. Ou considere Isaiah T. Montgomery, um antigo escravo que, contra todas as probabilidades, criou uma próspera cidade autônoma de negros num pântano do Mississippi, impulsionado por um poderoso sonho de autodeterminação. Estas não são apenas histórias sobre política ou negócios de terras. São histórias sobre resiliência, visão e a coragem de perseguir uma ideia, mesmo quando o resto do mundo pensa que se é tolo. A história é feita por aqueles que ousam agir de acordo com as suas convicções. Este elemento humano é também o que torna a história tão confusa e complicada. O mesmo General Douglas MacArthur, que se tornaria um herói celebrado da Segunda Guerra Mundial, foi também o homem que liderou um ataque com gás lacrimogênio contra os veteranos do seu próprio país durante o protesto do exército de bônus. Os mesmos pais fundadores que escreveram eloquentemente sobre a liberdade na Constituição também fizeram um acordo às escondidas durante um jantar para decidir o futuro da nação. As pessoas são complicadas, são capazes tanto de uma nobreza incrível quanto de uma hipocrisia espantosa, muitas vezes ao mesmo tempo. Compreender esta contradição é essencial para compreender o nosso passado de forma honesta e significativa. Em última análise, é por isso que estas histórias importam. Elas ligam-nos às pessoas que vieram antes de nós. Elas lembram-nos que as figuras nos livros de história não eram apenas nomes numa página. Eram indivíduos vivos e respirantes que sentiam medo, esperança, desespero e alegria. Cometeram erros. Tinham animais de estimação estranhos, preocupavam-se com a sua reputação, tentaram e falharam e, por vezes, contra todas as expectativas, tiveram sucesso. Aprender sobre o canibalismo de sobrevivência em Jamestown ou o quase início da Terceira Guerra Mundial, devido a uma falha informática, faz com que o passado seja tangível e real. Cria uma ponte no tempo e faz da história deles, de certa forma, a nossa própria história. Esta jornada pelos cantos escondidos da história dos Issausaus nunca teve a intenção de ser uma visita completa. Foi apenas pensada para ser um ponto de partida, uma chave para abrir a porta para aquele sótão vasto e desarrumado. O objetivo não era apenas partilhar algumas histórias surpreendentes, mas sim despertar a curiosidade. Foi um convite para questionar as narrativas simples, para olhar para além das manchetes dos livros de história e para começar a escavar por si mesmo. O mundo está cheio de histórias incríveis, escondidas à vista de todos, à espera que alguém com uma mente curiosa as encontre e desvende.
Agora é a sua vez de ser o historiador, o detetive, o explorador. Não precisa de um diploma chique ou acesso a arquivos secretos para começar. Pode começar exatamente onde está. Investigue a história da sua própria terra. Qual é a história por trás do nome da sua rua? Que acontecimento esquecido ocorreu no parque ali perto? Visite a sua biblioteca local ou a sociedade histórica e pergunte que histórias estranhas se escondem nas suas coleções. Ou, como o analista que descobriu os pedidos de pizza em Abbottabad, pode usar o poder da internet para seguir a sua curiosidade por um buraco de coelho. Cada família tem as suas próprias histórias de colônias perdidas, as suas próprias lendas de rebeliões do whisky. O passado está por todo o lado, não apenas em Washington, D.C. ou em campos de batalha famosos. O ato de explorar a história é mais importante agora do que nunca. Ensina-nos a ser pensadores críticos, a ponderar a evidência e a compreender que existem muitas vezes múltiplos lados em cada história. Ajuda-nos a ver os padrões do passado, os ecos que ainda ressoam no nosso mundo hoje. Quando aprendemos sobre o exército do bônus, podemos compreender melhor os protestos modernos. Quando aprendemos sobre o medo que alimentou os julgamentos das bruxas de Salem, podemos reconhecer os perigos da histeria coletiva no nosso próprio tempo. A história não é apenas sobre compreender o passado, é uma das melhores ferramentas que temos para compreender o presente e navegar o futuro. Portanto, continue a fazer perguntas. Seja cético em relação a respostas simples. Quando ouvir uma história que pareça demasiado perfeita e arrumada, procure os detalhes confusos que foram omitidos. A verdadeira história dos Estados Unidos é uma saga selvagem, complicada e profundamente humana, cheia de heróis e vilões, gênios e tolos, tragédias e comédias bizarras. É uma história que ainda está a ser escrita, e cada nova descoberta acrescenta mais uma camada à sua incrível profundidade. A porta do sótão está aberta. Vai encontrar uma história que o deixe de queixo caído.